Ok, pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui o gabarito, depois a gente vai fazendo a pontuação, tá bom? Peraí. Vou botar assim. Primeiro a gente vai ver a pontuação, depois a gente corrige, tá bom? A gente vai ver o porquê de cada uma. Ok? Lembrando o seguinte, vocês vão fazer a pontuação líquida. Pontuação líquida aqui, ó, vou colocar aqui em cima. A pontuação líquida, vou botar aqui, pontos líquidos, vai ser o número de acertos menos o número de erros. Não vai entrar na conta as questões em branco, se é que alguém deixou em branco, né? Se não deixou nenhum em branco, não vai entrar na conta, vai perder só aquele ponto. Então, o número que vocês acertaram menos o número que vocês erraram, tá bom? Vai ser a pontuação líquida, que é o que serve para a CESP. Ok? Primeiro, a gente vai ver pontuação líquida. Depois, a gente vai fazer a correção. Alguém já somou? Levanta a mão aí quem já somou. Quantos? Sim, então você não deixou nenhum em branco. Então são 30... Não, 30 menos 2. Não, seria mito, 28 menos 2. Você não vai botar 30, 28, que é o número que você acertou, menos 2. Dá 26. Pronto. Pessoal, deixa eu explicar aqui, ó. A nossa meta, a gente vai sempre trabalhar com a meta de 90% de acerto, tá bom? Então, de 30 questões, vocês têm que acertar 27, tá? Se errar 3, até 3 erros tá bom. Então, o colega aqui errou 2, tá excelente. Quantos? Errou só 2, né? Então, chegou a 26 pontos líquidos, né? Tá excelente. Ó, pessoal, até 3 erros, ou seja, 27 menos 3, vai dar 24 pontos. Tá excelente. Agora, lembrando que essa prova é uma prova fácil, tá bom? E que tem questões que se relacionam. Lembrando que essa prova é uma prova fácil. Apesar de ser fácil, são questões de prova. São questões que já caíram. Só tem uma aí que eu que inventei, que foi a última. Foi a que você errou, né? Fui eu que inventei. A última vai ser difícil. É a única questão difícil. Foi a que eu fiz. Exatamente. Errou 3. Pronto, mas está excelente, tá, pessoal? Quem errou até 3 questões está excelente. Mais alguém contabilizou? Levanta a mão aí. Deixa a mão levantada. Deixa a mão levantada. Errou 3. Você. 26 líquido. Está excelente. 22 líquido. Está quase lá. Errou 2, está excelente. Quem mais? Errou 4, um pouquinho abaixo, né? Lembrando que essa prova é fácil. Eu quero fazer essa pontuação sábado, viu? Sábado são todas questões inéditas. Aqui de novo, quem levantou a mão? Errou 3, errou 4, errou 1.
Pronto, até agora o número 1 aqui como é teu nome? Ronaldo. Ronaldo errou só uma. Errou 5. Errou 4. Errou 4. 4. Já que vocês estão dizendo pelo número de erros, então vamos lá, né? Errou 4. Certo, então vamos lá, vamos fazer a pontuação. Você acertou 27, não é isso? E errou 1, ficou com 26, está excelente, tá? Até 24 pontos aqui está excelente. Quem mais? Vamos dizendo, pessoal, a pontuação. Errou 5, um pouquinho a mais. Quem mais? 20? Sério? Quem mais? Vamos lá. Alguém mais aqui? Vocês duas. Errou 5. Só deu tempo de fazer a metade? Errou 6. 4. 2. 12. Tá, tem muito ainda. Sim, você já falou 2. Não deu tempo ainda. Você chegou um pouquinho atrasado, né? Errou 4. Sim, você é Ronaldo. Eu sou Iranilda. Iranilda. Quanto, Iranilda? Tô contando ainda. Tá contando ainda? Sim, você já falou, eu acho. Errou 5. Tá contabilizando. Uma. Tá excelente. 26, né? Sim, você já falou? Calma, calma que a gente vai chegar lá. 5. Fernanda, né? Quanto? Tem muito ainda para melhorar. Essa prova foi fácil, viu? Errou 4. Errou 5. 5 minutos para fazer, só fez 20. Não tem desculpa não. Sim, tem que fazer a prova em 5 minutos. Chegou atrasado? 5. Sim, você falou já. 22 líquidos, né? Quase nos 24. Eu vou explicar, vou corrigir, tá bom? Bem, alguém não falou e quer falar aqui para deixar registrado. Por que a gente faz esse ranqueamento? Esse ranqueamento é importante para vocês saberem o nível. Errou 6, precisa melhorar um pouco, né? É para errar no máximo até 3, tá? Pessoal, por que a gente faz esse ranqueamento? Para vocês saberem como é que vocês estão em relação à turma, né? De repente, pô, será que eu estou acompanhando o mesmo ritmo? Então, quem não está no ideal, vai desistir agora? Lógico que não. É mais um incentivo, se é que vocês podem considerar isso um incentivo, para que vocês estudem um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Está faltando se dedicar um pouquinho mais. E essa prova aqui, pessoal, é uma prova fácil, tá certo? Na verdade, uma prova nesse nível aqui é para fechar a prova. No máximo, errar 1 a 2 questões ali, tá? Que é uma prova fácil, ok? Mas a gente sempre vai trabalhar com 90% de acerto. Se você vai errar 10%, lógico que o 10% vai virar 20% na hora da prova da CESP. Mas aí está uma pontuação aceitável. Se você tiver esses 90%, você passa no concurso da PRF, desde que você mantenha esse nível em todas as outras disciplinas. A gente está aqui avaliando a nossa disciplina de legislação de trânsito, tá bom? Mas alguém não fez a pontuação, só para a gente ter uma ideia. Errou 6. Precisa melhorar um pouquinho, né, Iranilda? Mais alguém? Alguém quer falar mais alguma coisa? De pontuação, não? Tranquilo? Então vamos ver questão por questão, né? Vamos lá? Vamos começar a questão, a brincadeira agora. Vamos lá. Sobre a PRF, é incorreto afirmar, pessoal, preserva a ordem pública? Correto, né? Preserva a incolumidade das pessoas? Sim. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Sim. Junto com os órgãos executivos rodoviários, com o Denatran, com o CONTRAN. Artigo 7º do CTB. Agora, letra D. Realizar patrulhamento ostensivo no território nacional. Qual é o erro aqui? Apenas nas rodovias, aliás, apenas na malha rodoviária federal e não no território nacional. Esse foi a pegadinha e o erro da questão número 1. Isso aqui fui eu que inventei? Não. Questão de prova da PRF para a área administrativa, tá certo? Todas as questões aqui. Então,
Questão número 1, a letra D, como a gente falou. O artigo 20 fala que vai realizar o patrulhamento ostensivo apenas, rodovias e estradas federais. Essa seria a questão incorreta. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito? Sim, está lá no artigo 7º, inciso 5º. Faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Engraçado esse termo, né? Na hora da prova vai cair assim, compõe, né? Na verdade faz parte, mas pode ser um termo utilizado na hora da prova. Questão número 2, vamos lá. As competências da PRF no âmbito das rodovias e estradas federais, olha, cuidado com essas partes aqui, não incluem. Incorreta. Isso é muito comum, o aluno estar lá emocionalmente, né, desgastado, sentindo a pressão no dia da prova, e aí passa direto esse detalhe aqui, não inclui. Ele quer a alternativa incorreta, e muita gente esquece de ler isso, fica cego na hora da prova, né? Então, a linha está correta, pessoal? Ele quer a incorreta. Realizar patrulhamento ostensivo mediante a execução de operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e de terceiros. Corretíssimo, está lá no artigo 20, né, do CTB, a competência da PRF. A linha B, aplicar e arrecadar as multas. Pode arrecadar, pessoal? Pode ou não pode a PRF? Pode. Pode aplicar, pode arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estado e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de carga subdimensionadas ou perigosas. Então também está lá no artigo 20, competência do CTB, por enquanto, tudo correto. Aí vem a linha C. Parece mentira, né? Você está lá na prova e diz, não, isso está fácil demais. Não é possível que isso é questão de prova. Pessoal, isso aqui caiu na prova da PRF do ano de 2008. Banca CESP, acreditem, isso aqui é uma questão de prova. Isso não vai ter essa moleza sábado não, viu? Sábado vou botar para quebrar. Mas vamos lá, é óbvio, a questão número C está incorreta, que é o que a questão quer. Realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais que margeiam as rodovias federais. Então, isso é um absurdo, né? Polícia Ferroviária Federal, ferrovia. Polícia Rodoviária Federal, rodovia. Então, não tem nada que patrulhar as ferrovias. Questão incorreta, a linha C era o que a questão queria. Só para complementar, integrar-se a outros órgãos para fins de arrecadação, a gente já falou em sala de aula, é o RENAINF, Registro Nacional de Infrações, se unem todos os órgãos para facilitar a arrecadação das multas. E a linha E, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Que órgão rodoviário federal é esse? O DENIT, tá bom? O DENIT, ok, pessoal? A PRF é estatística pura, né? Tudo que a PRF faz hoje é anotado, é registrado de uma maneira fácil de se colher as informações novamente. Por exemplo, balanço de Operação Carnaval, Operação Semana Santa, Operação Final do Ano. Todos os anos a PRF mostra lá os números, as estatísticas, quantas pessoas fiscalizadas, quantas pessoas fizeram o etilômetro, quantas pessoas foram pegas no etilômetro, né, foram autuadas, quantos acidentes, quantas vítimas fatais, vítimas leves. Tudo isso a PRF tem contabilizado e tem o tempo inteiro, né? Tem o tempo inteiro através dos seus sistemas informatizados. A gente já viu isso também em sala de aula, ok? Então, questão número 2, alternativa incorreta, a linha C. Está aqui o artigo 20, falando sobre dados estatísticos. RENAINF, também integrar-se a outros órgãos, é o inciso 10 do artigo 20. E aí, caiu um textão, né? Esse textão também caiu na prova da PRF para a área administrativa. Foi retirado do livro, né? Evolução Histórica, Organização Estrutural e Hierárquica do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do autor chamado Zander Cavalcante, onde ele diz o seguinte, ele conta toda a história da PRF, né? A PRF começou lá em 1928, no governo do então presidente Washington Luiz. A gente falou isso em sala de aula, né, pessoal?
Quem assistiu aqui a minha primeira aula sabe que a gente falou sobre isso. O primeiro quadro, inclusive o nome não era PRF, era Polícia de Estradas, né? Só recebeu essa denominação de PRF com a criação do DNR, o antigo DNR que hoje é chamado de DENIT, o DNR que surgiu aí em 1945. Então foi nessa época que recebeu a denominação de Polícia Rodoviária Federal. As primeiras rodovias, o primeiro quadro de policiais rodoviários federais só em 1935 para fiscalizar 3 rodovias, a Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria, tá? A PRF, ela é uma polícia inicialmente só de fiscalização de trânsito, por isso o nome patrulheiro, antigamente. E em 1988, pela primeira vez, configurou aí no Sistema Nacional, foi inserido no Sistema Nacional de Segurança Pública, através da Constituição de 1988. Foi subordinado por muito tempo ao Ministério dos Transportes, né? Até 1990, quando passou a ser subordinado ao Ministério da Justiça. E esse ano, 2018, passou a ser subordinado a outro ministério. Quem é que sabe? O Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Então, cuidado que tem muita pegadinha em relação a isso, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lá, aí ele fala que a PRF está descentralizada em todo o território nacional através, ela tem mais ou menos 150 delegacias, esse número vai ser utilizado num cálculo para fazer uma questão, 150 delegacias e 400 postos de fiscalização. A administração central está em Brasília, mas existem essas outras unidades administrativas. Então, com base no texto, nós vamos responder várias questões. A questão número 3 diz o seguinte: a atual PRF tem uma longa história, iniciada ainda nos tempos da Primeira República ou República Velha. Olha, quem está ruim de história pode ter errado essa questão, mas essa questão está correta, né? Não sei se vocês lembram, a República Velha foi até 1930, desde a proclamação da República, em 1889, isso, muito obrigado. Eu só estava querendo ver se vocês estavam antenados. Desde 1889, que foi a proclamação da República, 15 de novembro, inclusive, que nós comemoramos, né? A proclamação da República, de 1889 até 1930, foi um período conhecido como República Velha. E após 1930, chamado de República Nova. Então, a PRF surgiu exatamente no período da República Velha, em 1928, no governo do então presidente Washington Luiz. Então, uma questão aí contextualizada com um momento histórico do nosso país. Então, uma questão um pouco difícil pela contextualização. Mas a resposta à questão está correta, tá bom? Questão número 4, o surgimento dos policiais rodoviários federais ocorreu quando o Brasil passou a contar com grandes rodovias nas mais diversas regiões do país. Foi isso que vocês leram no texto? Apenas 3 rodovias, e se vocês forem ver, não tem em grandes regiões, apenas na região, praticamente a região sudeste, né? Então, essa questão número 4, ela está errada por conta disso. Aqui, pessoal, é um pouquinho de PRF, um pouquinho de legislação, mas ao mesmo tempo é um pouquinho de interpretação de texto. São questões que não são tão difíceis, porque nós temos o texto de apoio aí para ajudar, né? Por isso que a gente considera essa prova um nível fácil, relativamente fácil. Questão número 5. A PRF tem essa denominação desde o momento em que passou a compor os quadros do Ministério da Justiça. Qual foi o ano que passou a ser do Ministério da Justiça? 1990. E a PRF tem esse nome desde quando? 1945, desde a criação do DNR, né? O antigo DENIT se chamava DNR. Então a questão número 5 está errada. Questão número 6, integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, a PRF tem entre suas atribuições prevenir e reprimir o tráfico de armas e drogas ilícitas. Correto ou errado, pessoal? Corretíssimo. Não só esses 2 crimes, como todos os outros previstos em lei.
lá no decreto 1655/95, lá no inciso 9, inciso 10, tem exatamente em relação aos crimes que a PRF pode combater, tá? E lá tem lá os demais crimes previstos em lei, ok? Decreto 1655/95. Número 7, questão número 7. Para garantir a uniformidade de procedimentos no desempenho de sua missão, a PRF está organizada de forma centralizada e unitária, né? Desconhecendo a existência de unidades administrativas. É verdade isso, pessoal? Nós falamos aqui e o texto fala que a PRF tem quantos postos? 400 postos aproximadamente, 150 delegacias nas mais diversas regiões do país. Então, existe sim uma unidade central, uma administração central em Brasília, localizada em Brasília, mas ela é descentralizada através das unidades administrativas. Então, o número 7 está errada, né? Questão número 8. A partir da promulgação da Constituição de 1988, a PRF ficou impedida de fazer uso de radares fotográficos no combate ao excesso de velocidade nas rodovias brasileiras. Pessoal, isso é verdade? Tem isso na Constituição Federal? De forma nenhuma. É uma questão absurda, né? A número 8. Até porque todo mundo sabe e vem chegando as multas de radares da PRF. Então, é uma mentira, né, que não se sustenta. Questão número 8, facílima. Questão 8, errada. Questão número 9. Atualmente o número de postos de fiscalização, vamos ver quem tem a memória boa, né? Sem olhar para o texto. É bem mais que o dobro, que o quantitativo de delegacias. Quantos postos nós temos pelo texto? 400. Delegacias? É mais do que o dobro, não é? Bem mais do que o dobro. A gente tem aí 100, teria 100 postos a mais, né, do que o dobro se fosse fazer a proporção. Então a questão 9 está correta, tá bom? Questão número 10, o combate à exploração sexual de menores, ao trabalho escravo, ao contrabando e aos crimes ambientais, inscreve-se entre as atribuições conferidas à PRF. Correto ou errado, pessoal? Correto, é aquela mesma observação que a gente já fez em outra questão. O decreto 1655/95 fala que a PRF deve combater. Aí ele cita lá, combate ao narcotráfico, ao contrabando, ao descaminho, ao tráfico de menores, ao trabalho escravo. E aí ele fala, depois lá no finalzinho, no inciso dele, ele fala, aos demais crimes previstos em lei. Então, todos os crimes. Oi. Sim. A PRF ela não pode investigar a não ser, lá no decreto também fala sobre isso, a não ser fazer diligências, pode investigar sim, mas apenas para fatos relacionados a acidentes, tá bom? A PRF é a única investigação, não é na verdade uma investigação criminal, não é um inquérito policial, não é o trabalho da polícia judiciária. A única coisa que a PRF pode investigar são fatos relacionados para elucidação de acidentes de trânsito. Só, ok? Nada. Essa parte não. A PRF é uma polícia ostensiva. Recebeu o chamado, né? Vai fazer lá as diligências para ver se aborda a pessoa cometendo um crime em flagrante. Essa é a função da PRF. A ostensividade ela serve para duas coisas. Reprimir o crime quando acontece, a PRF vai tentar recuperar a coisa subtraída ou algum produto ilícito, fazer a apreensão das pessoas, né? Ou simplesmente o fato de desestimular o crime. Ela está ali na rodovia fazendo o patrulhamento, dizendo à sociedade, dizendo às pessoas, ao próprio mundo do crime, dizer que ela está ali, que não cometa, que ela está ali para coibir aquilo. Então, isso é uma das funções da ostensividade, tentar desestimular a prática do crime, ok? Infelizmente, o efetivo da PRF é muito pequeno, vocês sabem, vocês estão estudando exatamente para aumentar esses números, né? Porque o número hoje é muito pequeno, a PRF não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, infelizmente não. Vamos lá. Questão número 10, o combate à exploração... essa aqui a gente já viu, né? Já viu, vamos lá.
o decreto que a gente falou, tá, pessoal? Cabe à PRF efetuar a fiscalização e controle de tráfico de menores, né? O que mais? Olha aqui no inciso 10. Colaborar e atuar na prevenção e repreensão. Aquilo que a gente falou, ó, prevenção é ostensividade. Prevenção e repreensão, se for o caso. Aos crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de veículos e bens, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, contrabando. E aí, ele lá no finalzinho ele diz, né? Além do contrabando desse caminho, ele fala os demais crimes previstos em leis. Ou seja, todos os crimes, né, pessoal? A PRF, ela foi constituída com essa finalidade também. Iniciou-se aí como uma patrulha, o nome patrulheiro vem daí. Antigamente era uma polícia de estradas, mas com um cunho muito maior, né, muito mais forte na fiscalização de trânsito, e agora, desde 88, na Constituição Federal, e desde o decreto de 95, no combate ao crime, ok? Outro textozinho do Zander, né, Zander Cavalcante Arruda, na nossa prova, diz o seguinte, vamos lá. Atualmente a PRF está presente em todo o território nacional. A base de sua atuação é o trânsito. Olha, muita gente me pergunta assim, professor, vai cair trânsito? A prova passada não caiu. Olha, quem está dizendo não sou eu. Inclusive, isso aqui é uma questão de prova. Prova da PRF, área administrativa, cai um trecho de um livro do Zander que fala sobre toda a história do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então, o texto está dizendo, a base de sua atuação é o trânsito. A nossa disciplina, pessoal, é uma disciplina determinante na prova que vocês vão fazer. Então, não imaginem a prova com apenas 6 questões, como foi em 2013. Nós devemos ter, inclusive, uma compensação esse ano, tá? A gente já falou em sala de aula, um dos PRFs que estão elaborando o edital já foi superintendente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele é instrutor de trânsito. Houveram várias críticas no curso de formação em relação à prova passada. Então, não esperem uma prova atípica como foi o concurso passado. Então, ele diz lá, ó, a base de sua atuação é o trânsito, onde tudo começa, né? A PRF vai lá e cumpre um mandado de prisão. Começou em quê? Um farol apagado. A PRF vai lá e acha pasta base de cocaína. Começou como? Um veículo em mau estado de conservação. A PRF vai lá, vai fiscalizar um veículo que estava passando por um desvio, ou alguém estava suspeito ali de estar dirigindo, ou cometeu uma infração de passar, por exemplo, de ultrapassar em faixa dupla contínua. Quando chegou lá, tinha um quê? Arma, né? Então, tudo começa com o trânsito e acaba evoluindo para outros crimes. Aí ele diz, ao longo da malha federal, a PRF fiscaliza o cumprimento do CTB, previne e reprime os abusos, como excesso de velocidade e embriaguez ao volante, e presta atendimento às vítimas de acidentes. Contudo, a segurança pública também faz parte das atribuições da PRF, prevenindo e reprimindo o tráfico de armas e drogas, assalto a ônibus e roubo de cargas, furto e roubo de veículos, tráfico de seres humanos, exploração sexual de menores, trabalho escravo, contrabando, pirataria e crimes contra o meio ambiente. Esse é o texto do Zander. Aí, em relação ao texto, questão número 11. Infere-se do texto que a atuação da PRF se faz no conjunto da malha rodoviária brasileira. Hã? Olha, cadê o nome federal? Ó, malha rodoviária brasileira pode ser municipal, estadual ou federal, tá bom, pessoal? Aí ele diz, ó, e ele ainda fala assim, ó, mantida pelas 3 esferas, lógico que não, né? Então, questão número 11 está errada. Ninguém presta mais atenção na aula não, só nessa pipoca agora. Questão número 12. As atribuições da PRF estão definidas em lei, incluindo o CTB? Sim, né, pessoal? Temos decretos, temos Constituição Federal e o próprio CTB, falando sobre a PRF. Questão número 13. Para o cumprimento de sua missão institucional, a PRF faz uso de grande frota de viaturas de policiamento e de veículos, preparados para ações de fiscalização de socorro às vítimas de acidentes. Sim, a PRF tem helicópteros para socorrer vítimas, a PRF tem as viaturas apropriadas, cedidas à SAMU, também para socorrer vítimas. A própria viatura não deixa de socorrer também, tá? Socorrer não no sentido de transportar, mas de chegar lá e fazer o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, ok?
14. Quanto à segurança pública, a ação da PRF está constitucionalmente limitada ao combate aos diversos tipos de crime contra o patrimônio. Olha, primeiro que a Constituição não fala sobre isso, muito menos a gente tem o combate dos crimes pela PRF limitada somente aos crimes contra o patrimônio. A gente viu isso agora mesmo no slide, através do decreto 1655. Nós vimos lá aos demais... 5h30, né? Acaba essa aula. Aos demais crimes previstos em lei, não é isso? Vamos lá. Ninguém fala mais nada. Eu falo, é. Meu amigo. Tá salgada? Oi. Na 13. Se eu não me engano, a professora em sala de aula disse que tem diminuído esse tipo de coisa, de socorro à vítima. Não, mas eu falei que a gente não transporta mais. Inclusive, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Para as viaturas da PRF, eu só falei transporte. O transporte não quer dizer que a gente não faça um atendimento a socorro de vítimas de acidente. Tá? A gente vai lá, faz o APH, né? Vê se a pessoa vê os sinais vitais, aquela onda toda, né? Se a pessoa está com algum trauma, a gente tenta pegar lá um pedaço de madeira, alguma coisa para tentar imobilizar até a SAMU chegar. A gente ainda faz isso sim. Foi proibido apenas os deslocamentos dentro da viatura. Tá bom? Questão número 15. O trabalho de combate à embriaguez ao volante, uma das atribuições da PRF, é prejudicado pela inexistência de legislação federal que impunha pesadas penalidades aos infratores. Isso é verdade, pessoal? Não. É, mais pesado que isso, pessoal, tem moto, pessoal que tem moto, custa 3 mil, 4 mil reais a motocicleta, tá dirigindo lá, é pego no etilômetro, a multa prevista por uma legislação, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, que é uma lei ordinária federal, prevê multa de uma infração gravíssima multiplicada por 10 vezes, ou seja, quase 3 mil reais. Então não é leve a multa. O problema do brasileiro não é o valor. Pode aumentar para 6 mil, 8 mil, 10 mil. Ainda vai ter gente cometendo. A gente já falou em sala de aula que a solução do trânsito, na verdade, ela tem sim efeito quando aumenta-se as penas, tem efeito quando aumenta-se o efetivo, mas na verdade, no fundo, o que vai resolver o problema do trânsito do Brasil é investimento em educação. E educação de uma forma geral, não é só educação para o trânsito. Uma pessoa quando lê, uma pessoa quando estuda, uma pessoa quando tem um nível de educação muito maior, ela deixa de cometer não só crime de trânsito, como outros crimes previstos em leis. São pessoas, né, que têm uma consciência, têm um espírito cidadão, um espírito de coletividade muito maior. Tá bom? Então essa é a verdadeira solução para o trânsito no Brasil, ok? Beleza? Questão número 16. Etilômetro e radares fotográficos. Olha como são fáceis, pessoal, essas questões, né? São alguns dos equipamentos utilizados pela PRF no desempenho de suas atividades regulares, pelo amor de Deus. Isso todo mundo sabe. Até num vídeo institucional vocês veem lá a PRF utilizando os radares portáteis, né? E os etilômetros. Aqui todo mundo sabe, todo mundo teme, né? Na verdade, passar por uma blitz de etilômetros, principalmente se bebeu, né? Ok? Então, questão facílima. Questão 17. O índice relativamente baixo, olha, começou errado a questão, né? O índice relativamente baixo de assalto. Eu acho que se tivesse um assalto já era alto. Imagine a quantidade que nós temos. Para vocês terem uma ideia, todos os dias tem ônibus aqui em Natal, parado lá em frente à delegacia para prestar queixa. Todos os dias. Então, já começa errada essa questão, né? Então, o número relativo baixo de assalto a ônibus nas rodovias brasileiras explica-se pela presença pouco significativa desse tipo de veículo no transporte de passageiros. É o contrário. O Brasil não investe em ferrovias, o Brasil não investe no transporte marítimo, por exemplo. Então, o Brasil, ao contrário de muitos países do primeiro mundo, investe muito em rodovia. Infelizmente, é talvez o que dê voto, talvez
historicamente, culturalmente ou até politicamente falando, o brasileiro ou o Brasil investe muito em rodovia, muito na malha rodoviária. E isso acaba sendo concentrando aí todo o escoamento de carga ou pessoas, né? O transporte de passageiros hoje no Brasil basicamente é rodoviário, ok? Para você ver a importância da PRF hoje, né? Isso é ruim para o Brasil de um certo ponto de vista, mas para vocês que estão fazendo concurso é ótimo, porque a PRF hoje é uma peça-chave dentro de qualquer programa de governo existente aí atualmente. Então não existe hoje nenhum governante que não possa olhar para a PRF com outros olhos. A PRF hoje, ela é extremamente importante em todo o dia a dia do brasileiro, seja fiscalizando, seja presente nas estradas, porque tudo passa pelas estradas brasileiras, tudo, né? Inclusive drogas e armas, né? Que não era para passar, mas tudo passa pelas estradas, ok? Questão número 18. As competências da PRF incluem a realização de patrulhamento ostensivo e o exercício dos poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e as demais normas pertinentes. Corretíssimo, né, pessoal? Até poder de polícia de trânsito tem até um amarelinho, quanto mais a PRF. Tem muita gente que acha que isso aí já é mais direito administrativo, acha que o poder de polícia de trânsito tem que ter arma, não tem nada a ver com arma. Tá bom? Apenas a autoridade de fazer cumprir a legislação de trânsito. Isso é uma das competências da PRF. Está lá no artigo 20, inciso 1º do nosso CTB. Artigo 19. Ao deixar de integrar a estrutura regimental do Ministério da Justiça, conforme decisão da Constituição Federal, a PRF ganhou autonomia administrativa plena, estando apenas nominalmente vinculados à Presidência da República. Errado, né, pessoal? A PRF não é ligada diretamente à Presidência da República, é diretamente ligada ao Ministério. Era o Ministério da Justiça e esse ano passou a ser ligado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A gente já viu isso em sala de aula. Medida provisória 818, se eu não me engano. 821, isso. Você está melhor do que eu, viu? Questão número 20. O documento de identificação funcional. Olha, cuidado que a última questão 30 parece com essa, né? O documento de identificação funcional dos policiais servidores lhes confere o livre porte de armas. Isso foi uma questão de prova. Essa aqui não é questão minha. Está correto ou está errado, pessoal? Correto. O policial que porta a sua funcional, o seu documento de identificação da PRF, desde que ele seja servidor policial, ele tem, ao portar, ele tem o porte de arma, sim, o livre porte de arma. Está aqui o decreto 1655/95 falando sobre isso, tá bom? Questão número 21. Nos termos da legislação vigente, caberá à PRF, em caso de acidente em rodovias federais, a adoção de procedimentos para a sua elucidação, inclusive a realização de perícias. Correto ou errado, pessoal? Correto. Aquilo que a gente falou, inclusive, pode ser feito investigações, agora lógico, não na parte criminal, só em relação, né, relativamente ao fato do acidente, a fim de elucidar o acidente de trânsito. Ok? Questão 21, correto. Está aqui o decreto 1655, autorizando a PRF a realizar perícias. Ela tem competência para isso, apesar de não estar fazendo na prática, mas tem competência sim. E a parte de investigação que a gente falou, ó, investigações, testes de dosagem de alcoolemia e outros procedimentos estabelecidos em leis imprescindíveis à elucidação dos acidentes de trânsito. Ok? Oi. Na verdade, no estado de Sergipe, é o único lugar que a PRF faz perícia, porque a Polícia Civil de lá bateu o pé um certo dia e disse: eu não vou mais fazer perícia na rodovia federal. A PRF teve que preparar o pessoal para fazer perícia. Aí fizeram um mini curso de perícia lá no estado de Sergipe. Agora, até que ponto isso é regulamentado, é oficial, é tanto que não se estendeu para o restante do país. A PRF aqui no estado do Rio Grande do Norte não faz perícia, só levantamento local.
Tá bom? Então, talvez seja por isso, né? Porque tenha que criar um cargo específico. Ainda não se discutiu isso na PRF. Você tem que ter o cargo de perito ou não. Similar ao que existe na Polícia Federal. Professor, eu queria falar em relação aos acidentes que tem vindo. Uma observação, um detalhezinho. Não, o detalhe é só o EDAT, né? Há algum tempo, a PRF implantou o EDAT em todo o Brasil. O EDAT é o que, pessoal? O DAT vem de declaração de acidente de trânsito. Você declara... Pronto, tem eu posso falar do seu caso? Pronto, tem um aluno aqui que sofreu um acidente há pouco tempo, né? Levanta a tua mão aí, só para o pessoal ver. Ixi, logo 2. Mas o teu aqui da frente, eu não me lembro se tem vítima. Teve vítima teu? Também não, né? Pronto. Os 2 colegas aqui tiveram acidentes agora, né? Durante o curso. Se envolveram, graças a Deus, está todo mundo bem, né? Foram acidentes que não tiveram vítimas. Eles mesmos é que vão confeccionar o boletim de acidente. Vai lá no site da PRF, prf.gov.br, e vai digitar o EDAT. O que é o EDAT? É uma declaração, que na verdade é uma declaração deles, de como aconteceu o acidente de trânsito de forma eletrônica. Por isso que o nome é EDAT. Entendeu? A única coisa que eu falei foi isso. A PRF não vai mais, né? No caso dos 2 foi assim, não foi? A PRF não foi mais lá. Pode até ir, mas para quê? Para sinalizar, para dar um apoio, mas não para confeccionar o acidente, tá? A confecção do acidente, quando o acidente é sem vítima, agora é todo feito pelo próprio usuário, tá bom? Foi isso que eu falei. Mas eles foram, no meu caso, que eu acionei, né? Eles falaram que iam. Eu até falo que tem um professor lá em Natal e que não ia. Só para me contrariar, né? Mas chegando lá, eles não fizeram acidente, não foi assim? Não, porque não faltou documento, teste, bafômetro e deram só o papel com o local do quilômetro, né? Saber na hora de digitar, né? Ah, entendi. Então só te orientaram a fazer o boletim de acidente. Isso. Mas não foi confeccionado o acidente, porque o acidente não teve vítima. Certo? Foi o mesmo caso seu, não foi? Mas o pessoal nem chegou aí lá, né? No seu? Ah, não fizeram nem o EDAT. Entendi. Foi só perigo de gol. Beleza, pessoal. Beleza? Tranquilo? Questão número 22, respondida. Compete privativamente à União legislar sobre a competência da PRF. Sim, né? A gente tem o quê? Decretos, Constituição, tudo isso é União, né? Só não pode é o Estado, nem o município. A União vai legislar sobre a PRF. A própria lei federal, o Código de Trânsito, que fala sobre a PRF, também é uma legislação da União, porque é aprovada aí, sancionada pelo presidente e aprovada pelo Congresso Nacional. Tá bom? Aqui a Constituição Federal. Questão número 23. Nos termos da Constituição Federal de 88, é de responsabilidade da PRF a apuração de infrações penais sobre furtos e roubos de veículos. Apuração é o que, pessoal? A mesma coisa de investigação. A PRF pode fazer? Não. A gente falou aqui que a PRF não faz investigação. Ela pode coibir, ela pode reprimir, como a gente viu lá no decreto 1655. Mas a apuração aí já entra na esfera da Polícia Judiciária, ou Polícia Civil, ou Polícia Federal, tá bom? Então, questão 23 está errada. Questão 24. Nos termos da legislação ordinária, cabe à PRF, entre outras funções, a de realizar operações relacionadas com a segurança pública, desde que em conjunto com a Polícia Federal, correto, pessoal? Não, né? Se ela tivesse dito que poderia se fazer uma operação em conjunto com outras instituições, aí estaria correto. Mas a PRF tem autonomia, assim como a Polícia Federal também tem. Pode-se realizar operações em conjuntas? Pode, sim. E já fizeram várias. Mas não uma dependendo da outra. Então a questão 24 está errada. Questão 25. A PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Não tem nem cabimento, né, pessoal? Todo mundo já viu. Oi. Oi? Rapaz, deixa eu te responder quando terminar aqui, que eu tenho uma filhinha de 7 anos que ela
Você entende, né? Pai, filha, filha, pai. Aí eu respondo depois. Deixa eu sair daqui. Deixa eu fazer uma ligação para ver. Tá bom? Aguarda aí um pouquinho, 20 minutinhos. Vai dar certo. A PRF destina-se na forma da lei o patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, né, pessoal? E não estadual, a gente já bateu isso várias vezes. Isso questão de prova, facílimo. Aí você se depara lá com uma questão de prova dessa e você diz, meu Deus, será que tem alguma pegadinha aqui? Você fica matutando, não, deve ter pegadinha, tá errado. Não pode uma questão CESP ser tão fácil. E, pessoal, pode acreditar, tem questões ridículas na hora da prova. Então não percam tempo. Se você está vendo ali que é uma questão muito fácil, responde e passa para a próxima. Tem gente que ainda fica ainda matutando em relação a isso, tá certo? Em relação, só para a gente fazer um parênteses aqui, em relação à prova, deixa eu fazer uma coisa bem interessante aqui com vocês. Isso aqui é bem interessante, isso aqui vai servir para todas as provas que vocês fizerem, né? Existem três artifícios que tornam uma questão correta ou uma questão errada. Esses artifícios são utilizados pelo elaborador da questão, pela banca. O primeiro artifício, esse é o mais fácil da gente identificar, é quando modifica o valor de uma questão, né? Por exemplo, a infração de dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, preste atenção, uma infração gravíssima, com fator multiplicador de 10 vezes, onde nós temos duas penalidades, multa e apreensão de veículo. Está correto ou está errado essa questão? Errado, porque no lugar de apreensão era suspensão, certo? Então preste atenção que esse é o primeiro artifício. Esse artifício de modificar o valor era uma infração gravíssima. A questão disse que era uma infração média, era média, disse que era leve. Onde deveria ter um valor e você modificar, esse é o mais fácil de você identificar, tá certo? Agora, o segundo artifício significa acrescentar informações. Acrescentar informações, o exemplo é que essa questão 25. Vocês sabem que a PRF, ela só tem o poder dela em relação a trânsito, ou seja, patrulhamento, nas rodovias federais. E foi acrescentado às rodovias estaduais. Acrescentou uma informação, você estudou e não viu aquela informação está incorreta. Tem algumas bancas que acrescentam informações de valor moral positivo. Quer ver um exemplo? O pedestre tem absoluta preferência na sua faixa, na sua passagem, desde que ele, preste atenção na questão, desde que ele acene com uma mão antes de atravessar a faixa. Aí você pensa o que na prova? Pô, já está correto, porque é correto, tem um valor moral positivo, um valor moral correto. É justo, é correto você acenar com a mão? É correto. Então você tende a achar que aquela questão está correta. Só que em nenhum momento, nem no Código de Trânsito, nem qualquer resolução do CONTRAN, fala sobre essa permissão que o pedestre tem que pedir, né, para poder atravessar na faixa destinada a ele, tá bom? Em nenhum momento tem isso. Então, embora seja um valor moral bom, um valor moral positivo, se foi acrescentado a algo que você não estudou, aquela questão, aquela afirmativa também está incorreta. Essa já dá mais trabalho de vocês raciocinarem na hora da prova. Modificar é mais rápido do que acrescentar. Faltou até o Rzinho, tá? A terceira é a supressão ou suprimir. Suprimir valores. Nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Deixa eu melhorar aqui. Quando há uma supressão, nem toda supressão vai tornar a afirmativa incorreta. Quer ver um exemplo? Dirigir sob a influência de álcool, ainda dando um exemplo da alcoolemia, é uma infração gravíssima. Eu falei só isso na questão. Pessoal, a afirmativa está verdadeira?
Eu suprimi alguma informação? Suprimi. Que a penalidade era multa, suspensão de dirigir, a infração é gravíssima, mas tem fator multiplicador de 10 vezes, tem 7 pontos na carteira. Eu suprimi um monte de informações, mas a afirmativa continua verdadeira. Eu falei o quê? Eu falei que dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima. Então, essa supressão, ela não torna a afirmativa falsa. Agora, algumas supressões, elas tornam a afirmativa falsa. Por exemplo, o trânsito de caminhões nas vias urbanas, é de 40 km por hora. Essa afirmativa, ela está verdadeira? Não, por quê? Porque trânsito em vias urbanas, podem ser várias vias urbanas. Pode ser quais? Via local, via coletora, via arterial, via de trânsito rápido. Eu estou dizendo que o caminhão, eu citei o exemplo de caminhão, mas a gente sabe que nas vias urbanas, aquela velocidade lá do artigo 61, parágrafo 1º do CTB, ela serve para qualquer tipo de veículo, não é? Mas se eu suprimir a informação de qual tipo de via urbana era, essa informação está incorreta. Porque se foi via de trânsito rápido, aquele caminhão pode chegar a quantos quilômetros por hora? 80. Eu estou dizendo que a velocidade máxima para ele é 40 km por hora. Então essa informação é errada, porque houve uma supressão que ela era importante para a afirmativa ser verdadeira, tá bom, pessoal? Então essa é a mais difícil, é quando você suprime alguma informação que dependia da resposta. Essa supressão é a mais difícil. Esses são os 3 artifícios que um elaborador de prova, uma banca vai utilizar para tornar a questão, a diferença entre uma questão falsa e uma questão verdadeira. Tranquilo? Beleza? Oi. Também tem que falar. Se falar lá, velocidade do caminhão em rodovia, né? Na verdade, em rodovia nem tanto. Porque em rodovia, a pista e a dupla só vai servir para automóveis, caminhonetes e motocicletas. O caminhão vai entrar sempre nos demais veículos. O caminhão nem tanto, aí eu teria que mudar Isso, um automóvel. Eu teria que dizer qual é o tipo da via. A rodovia é de pista simples ou pista dupla? Que vocês sabem que se for pista dupla é 110. E se for pista simples, 100. Não é isso? Tá bom? Se ele não falar, a gente não pode deduzir nada, né? Então, sim, mas se ele não tiver essa informação e acontecer alguma hipótese que aquela velocidade está errada, a questão está incorreta. Tá bom? Ok? Pessoal, como é que vocês vão aprender a acertar questões na prova? Muitos de vocês aqui sabem do conteúdo, têm estudado o conteúdo, mas erraram além da nossa meta. Erraram 4, 6, teve gente que errou 12. Como é? Resolvendo mais questões. Não tem jeito, é prática de exercícios, tá certo? Então, a prática de exercícios ajuda muito o candidato a fazer a prova. Às vezes você sabe o assunto, mas não sabe fazer a prova. Existe a diferença. Vocês só vão aprender com a prática, resolvendo mais exercícios, ok? E tem muitas questões na internet, tá bom, pessoal? Tem muitas questões na internet. Quem não conhece aqui um site chamado PCI Concursos, tem todas as provas lá. Então baixa, começa a fazer aquelas provas, tá bom? Você mesmo monta o seu simulado. Então não espera por professor, não espera por cursinho. O cursinho aqui é uma orientação, é bacana, tem um professor aqui para ajudar, é sim. Mas vocês têm que fazer muito trabalho em casa sozinho, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos passar adiante, né? Pra gente acabar e terminar de comer a pipoca, pelo menos eu. A pipoca não, sal, né? Pra gente comer sal. Questão 27. 26, pulei? Será que pulei o slide? Tá aqui. De acordo com a Constituição Federal de 88, eu acho que né? É atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de polícia judiciária. A gente falou aqui, né, pessoal? A PRF não é polícia judiciária. Quem são as únicas polícias judiciárias que nós temos? Polícia Federal e Polícia Civil, só. Tá bom? A PRF não faz o trabalho da polícia judiciária ou polícia investigativa.
no máximo, a investigação para elucidar um acidente de trânsito. Só. Ok? Aqui, ó, artigo 144, Constituição Federal, no inciso 4º, né? Artigo 144, inciso 4º. Esse aqui está falando da Polícia Federal. Aí lá embaixo, exercer com exclusividade, então só ela exerce as funções de polícia judiciária da União. Ela é da União e a Polícia Civil dos Estados. Questão 27. Quando necessário e sob a coordenação do órgão competente, caberá à PRF executar medidas de segurança, planejamento e escolta do Presidente da República nas rodovias federais. Correto, pessoal? Correto, né? Não só na rodovia federal, como também no território nacional. Mas o decreto 1655, ele falava só na rodovia. A título de lei, fala só em rodovia. Mas, na verdade, na prática, a gente sabe que é todo o território nacional. Lá no artigo 1º, inciso 8º, no decreto 1655/95, tem lá. Compete à PRF executar medidas de segurança. Lá no início do artigo, tá? No caput, ele fala nas estradas e rodovias federais. Por isso que a questão dizia isso. Então, nas estradas e rodovias federais, compete à PRF executar medidas de segurança, planejamento e escoltas dos deslocamentos do Presidente da República. Não é só o Presidente, né? Ministros de Estado, chefes de Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades. Entra quem aqui? Neymar. Muito bem, entra até Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, né? Entra todo mundo aqui. Por quê? Porque no momento de uma Olimpíada, no momento de uma Copa do Mundo, eles são o país, né? Eles estão representando, na verdade, o país. Não deixa de ser outras autoridades. A PRF, inclusive, deu um show, né? Para o Brasil inteiro de escoltas de autoridades e delegações nos grandes eventos que aconteceram recentemente no nosso país. Se eu não me engano, começou lá do Pan-Americano, né? Teve a Copa das Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, se eu não me engano também um encontro, não sei o que, da juventude. Como é o nome? Jornada Mundial da Juventude. Então o Brasil, a PRF sempre é escalada para fazer a escolta das autoridades nesses eventos e tem feito de forma brilhante, né? Sem nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo aí de notícia ruim aí repercutindo pelo mundo afora. Então, aí poderia caber um certo recurso se ele colocasse isso. Porque na lei, no decreto, tem rodovia federal. A gente sabe que na prática é em todo o território nacional. Mas para seguir a letra de lei, ele preferiu colocar em rodovia federal. Certo? Ele só seguiu a letra de lei. Rodovia federal não deixa de estar dentro do território nacional. Então, ele, para se garantir e evitar algum recurso na questão, ele usou o termo rodovia federal. Tá bom? Questão número 28. Compete à PRF, no âmbito das rodovias por ele patrulhadas, a realização de testes de dosagem alcoólica mediante a utilização do modelo de etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Pessoal, tem nem o que falar, né, dessa questão. Facílima. Qualquer pessoa estiver passando ali na calçada e, ó, vem aqui fazer essa prova, com certeza acertaria essa questão. Todo mundo conhece o tal do bafômetro, né? Somente quem bebe. Morre de medo. A gente falou aqui dos bafômetros. Questão 29. Nos termos da legislação infraconstitucional, cabe à PRF, no âmbito de sua competência, não só a aplicação das multas, mas também a sua arrecadação. Esse negócio de infraconstitucional, na verdade, quer dizer que está abaixo da Constituição, que é o caso da Lei Federal, a Lei 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, compete à PRF arrecadar? Sim. Está aí no artigo 20, inciso 3º do CTB. Aplica e arrecada as multas impostas por infrações de trânsito. Aí vem o restante de todo o texto aí que você já sabe, tá bom? E a última questão, essa foi a única questão que eu fiz. Quem acertou essa questão? Deixa eu ver quem acertou. Pouca gente, viu? Servidores. Não, mas lá no artigo 2º, vocês vão ver que não tem esse nome todos. Olha, preste atenção. O documento de identidade funcional dos servidores da Polícia Rodoviária Federal
Então nós temos aí servidores administrativos. Faltou o nome dos servidores policiais. Eu só fiz retirar, não, no texto original não tem todos, certo? Eu só fiz retirar os servidores policiais. Então a funcional, pessoal, né? Tá até aqui comigo. Deixa eu dar uma carteirada aqui na sala. Mas essa carteirinha aqui que vocês vão usar um dia, né? Puxa, é bonita, né? Mais bonita é o dinheiro, viu? Então, essa carteirinha aqui, ó, pessoal, que vocês vão usar um dia, confere ao portador dela o quê? Aí preste atenção para a gente encerrar nossa aula. Confere ao portador dela, né? Livre porte de arma, ou seja, para você ter o PRF na folga, pode ter a arma, pode andar com a arma, pode ou não pode? Pode, agora tem que estar o quê? Com a carteira, tá certo? Inclusive atrás, pessoal, da carteira, atrás da funcional, atrás tem a arma? Não. Atrás da carteira tem exatamente o artigo 2º. Tem aqui, ó, este documento confere ao seu portador livre porte de arma e franco acesso aos locais, aí começa, tá certo? Tem exatamente a transcrição do artigo 2º do decreto 1655. Vocês vão receber, inclusive a gente está mudando o padrão, né? Tá saindo desse padrão. Exatamente. Então preste atenção, pessoal. Quem tem a carteira funcional tem livre porte de arma e franco acesso aos locais sob fiscalização do órgão. Vamos parar aqui, peraí. Ei, agora eu pergunto, para ter o livre porte de arma e o livre acesso aos locais sob fiscalização do órgão, tem que estar fardado? Tem que estar de serviço? Tem que ser da regional lá que está visitando? Basta ter o quê? A carteira. A carteira de identificação como policial, tá? A questão aqui, ela tá errada porque ela falava de todos os servidores. Mas se você for policial da PRF, você tem livre porte de arma em qualquer lugar do território nacional. Qualquer hora. Pode estar de férias, pode estar de folga. Basta andar com a carteira, com a funcional. Fala. Não, mas aí é livre porte de arma. Livre porte de arma é para qualquer arma. Qualquer arma. Inclusive a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, eu tenho um colega, alguns policiais da PRF, tem fuzil em casa. O fuzil está em casa, cautelado. Então é qualquer arma, inclusive de uso restrito. Se for policial federal, tem de uso restrito. Os policiais militares também, policiais civis também. Mesmo de folga. Tá cobertado aí pela lei. Agora preste atenção na segunda parte do artigo 2º. Ele diz assim: nos termos da legislação em vigor, assegurando-lhes, quando em serviço, agora tem um detalhe. Olha, o porte de arma e o livre acesso aos locais sob fiscalização do órgão, cuidado que esses livres de acesso não é o Circo da Folia não, viu? Nem o Vila Folia não. É um local mesmo. Por exemplo, o policial está passando por um local, aconteceu uma vítima fatal, os outros PRFs isolaram a área com aquela fita zebrada, e eu estou lá de folga, eu posso ir e entrar naquele espaço restrito. Eu tenho um acesso livre, mesmo eu estando de folga, tá bom? Agora, a partir de agora, pessoal, só quando em serviço. Quando em serviço quer dizer que tem que estar fardado? Sim ou não? Não obrigatoriamente. Quando em serviço, prioridade em todos os tipos de transporte e comunicação. A pessoa está lá na região norte, não pega celular, não pega nada, tem uma rede de telecomunicação e via rádio. Tem uma fila para falar, a pessoa pode ir lá e dizer: olha, eu sou policial, estou precisando me comunicar urgentemente. Isso é requisição administrativa? Não, basta você ter a carteira funcional. Sim, lógico, né? Na prática, você tem que ter um ofício, o que a gente chama de ordem de missão. Às vezes a gente tem a ordem de missão ali. E você tem, além de prioridade na comunicação, você tem prioridade nos transportes. Você vai embarcar para uma missão, para uma operação da PRF, que tem uma comissão já esperando você para se juntar a um grupo, para fazer uma prisão em flagrante, cumprir um mandado de prisão de alguém.
Alguém pode sair do avião, por exemplo, para você embarcar, porque é prioridade que você está em serviço. Não quer dizer que você tenha que estar fardado. Então, em serviço, prioridade em transporte e comunicação. E, portando o documento funcional, você tem acesso livre aos locais e livre porte de arma. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês.